andar e tem uma corda amarrada naquela boia, naquela bola lá, né, transparente. Então eu vi um pai, uma filha adolescente, ela entrou e eu fiquei ali olhando a diversão deles. A diversão era, ele ficava apontando, eu creio que as irmãs ou os irmãos e a mãe, e ela tentava chegar, mas quando ela estava perto, ele puxava aquilo, ela caiu aqui, foi meia hora, ele derrubando aquela menina. Quando aquela menina saiu dali, ela estava assim, esgotada. Pai, o senhor não, ele não deixava ela chegar, mas quando ela saiu, esgotada, eu gostava que ela veio e ela abraçou o pai dela, né? Era uma adolescente, acho que do tamanho da Laura, assim, mais ou menos. E eu fiquei assim, pensando sobre aquilo, né? Aquele pai falava com ela para ir até um determinado lugar, mas quando ela estava para chegar, quer dizer, ela não ia nem tocar, porque ele queria só derrubar ela mesmo. E eu fiquei imaginando, né, quanto que aquela menina gastou de energia para isso, mas quanto ela adquiriu também de força física para aquilo ali, de quanta resistência ela criou aquilo ali. E o que Deus trouxe à minha mente é que quando Deus nos limita, não é para outra coisa senão para nos fortalecer. E aquele que compreende isso, como aquela menina, não fica chateada com Deus, porque ela saiu e ela foi abraçar o pai e brincar, e dizer: pai, não, o senhor não me deixou, e coisa assim, mas abraçando e rindo, aquela brincadeira tão gostosa. Então, se você hoje está sentindo assim numa bolha, limitado por Deus, você está fazendo muita força para conseguir algumas coisas e você não consegue, saiba que Deus está te fortalecendo, porque eu não havia mais lembrado disso. E quando eu estava aqui ajoelhado olhando, Deus me trouxe tudo isso à memória. Então eu creio que Deus estava ali falando comigo a respeito da igreja, a respeito de nós, não só como indivíduo, mas como igreja. Às vezes a gente se sente limitado para atingir os nossos objetivos, a gente tem pressa para atingir os nossos objetivos, mas tem coisas que ainda a gente não está pronto para receber, nós não estamos prontos para adquirir, para tocar, não estamos prontos ainda. E nós vemos isso em toda a Bíblia, mas a gente tem uma dificuldade de compreender muitas vezes o que é muito óbvio. Então, eu recebo essa palavra como igreja, de que os propósitos que Deus tem para nós, eles vão acontecer no momento de Deus, mas nós não podemos, como aquela menina ali dentro, ela não desistia aliás, era o pai que mandava ela, né? Ela não desistia de ir aonde o pai mandava, mas quando ela estava próximo, para tocar ali na mãe, ele puxava. Então, às vezes Deus faz isso. Eu creio num Deus que não é um Deus mal-humorado. Deus é um Deus que ama, é um Deus divertido. Deus não é um Deus chato, não. Deus é um Deus divertido. E a gente consegue perceber isso, às vezes, na Bíblia, que Deus é um Deus divertido. Às vezes a gente não entende isso, mas saiba, se na sua vida particular você está também passando por algumas dificuldades, Deus só está fortalecendo você para que a hora que Ele te liberar para a conquista, você chegue mais forte para essa conquista e você consiga manter o que conquistou. Muitas coisas a gente não permanece, são coisas muito rápidas de passagem na nossa vida, porque a gente atreve a buscar aquilo que Deus ainda não nos deu, e Deus diz que aquilo que o homem quiser, né, ele vai conseguir. Então o homem vai, mas ele vai e ele não fica realizado. Melhor é o momento de Deus, a hora de Deus, que nós vamos chegar forte e a gente não vai perder coisa alguma. Amém? Você recebe essa palavra? Eu estava com uma música tão na minha mente que eu queria tanto cantar. De vez em quando eu quero cantar. Eu quero cantar, mas os músicos descem, a gente não falou nada para eles, eles descem. Acho que eles têm medo de eu cantar e eles ter que tocar. Aí fica lá procurando nota. Pam, pam, pam. Aí só o Ricardo tá bom, só o Ricardo aqui. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Fica em pé e canta bem forte. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Só não vou cantando. Então minha
saudade dele, não é? Vontade de andar com ele, de apalpar, de abraçar e beijar ele. Vai, vamos. Então minha alma canta-te, Senhor. Deixa a tua alma cantar a ele, querido. Grandioso és tu, grandioso és tu. Cante com a sua alma, com o seu coração e seu espírito. Alma canta-te, oh, grandioso és tu. Tu és grande, Jesus, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, oh, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso, grandioso és tu, grandioso és tu, mais uma vez, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, glória a Deus. Meu Pai, algo que se possa fazer, eu estou derretendo, gente. Misericórdia. Nem comecei a pregar. Pode sentar, querido. Eu vou ter dó de você. Vou estar com dó de você. Te amo. Não sei se estão aqui pela primeira vez. Levante sua mão, por favor. Você que está aqui pela primeira vez. Uau. Uau, temos. Esse aí fica grudado na minha cara. Do jeito que eu estou, pode trazer uma toalha de banho. Isso, bote ali, faça favor, menina. Essa aí é uma menina muito especial. Uma menina de 55 anos. Conheço ela há uns 80 quilos atrás. É verdade ou é mentira? Você que levantou a mão, querido, a gente quer te dar um abraço bem gostoso de boas-vindas. Fique em pé, por favor. A gente quer te conhecer. Pode ficar, todos vocês que levantaram a mão, estão aqui pela primeira vez. Quem está perto desse pessoal, dê um abraço. Uau! Deus abençoe muito a vida de vocês são muito especiais. Leve o nosso abraço à família. Caso se vocês sejam de uma outra denominação, leve o nosso abraço aos seus pastores, líderes. E se não são, estão convidados a permanecer conosco. A gente vai deixar você conhecer a gente direitinho. Você vai ver que a gente é bem legal, mas tem um monte de coisa para arrumar ainda, mas a gente está caminhando. E a gente recebe com muito carinho você, sua vida, sua família. E a gente vai botar você para trabalhar aqui também. Amém? Vamos dar mais um aplauso para esses preciosos visitantes. Glória a Deus. Aleluia. Quem está aqui procurando ser alguém mais profundo em Cristo, profundo em Jesus, ter uma vida que combina mais com aquilo que Deus propôs para nós, quem está disposto a isso? Mesmo porque, querido, ao cristão não há outra saída. Jesus veio para ser o modelo que precisa ser seguido, e a Bíblia toda, ela nos dá o padrão para esse modelo. Existem leis, existem mandamentos, para que a gente possa atingir esse modelo de homem, de mulher, de vida, de humanidade que nós precisamos ter enquanto estamos aqui, e nos dá o padrão não só para viver como, ainda nesse mundo, mas também como homem espiritual, como alguém espiritual que discerne as coisas espirituais. Esse foi o grande objetivo da cruz. Quando olhamos para a cruz, quando olhamos para a vida de Jesus, nós conseguimos discernir o nosso meio, aquilo que nos cerca. Nós conseguimos separar aquilo que não devemos, não podemos viver, e a gente tem a impressão correta do que é
a vida com Cristo. E nós lemos nas cartas, especialmente nas cartas de Paulo. Paulo foi uma pessoa aprofundada, né? Um estudioso, erudito, e ele ensina muito bem. Acho que de todos os que mais ensina a igreja, né? Cartas diretas para a igreja, é Paulo, eu gosto muito. Eu me identifico com Paulo, na minha forma, eu acho que até de me relacionar com as pessoas, de pregar. Não estou nem me comparando com Paulo, né? Mas ele diz para que a gente fosse imitador dele, assim como é de Cristo. Eu tento fazer alguma coisa, e eu acho que é bom a gente ter sempre alguém para a gente se espelhar, amém? Eu queria que você abrisse a Bíblia em Colossenses, a carta aos Colossenses, no capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o 15, um montão. Nós vamos projetando lá, você pode acompanhar a leitura, tá? Agora a gente fica de ligar a Bíblia e a gente acaba não lendo Bíblia nos cultos mais, mas eu gostaria que você não ligasse a sua Bíblia, é por isso que eu fiz o PowerPoint, você possa acompanhar até lendo, se for em voz alta não tem nenhum problema. Essa é uma nova versão transformadora, que eu estou lendo, gostei muito dessa versão, então eu vou ler. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida. E agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fique longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte desse mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos, visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que fizeres ou disseres, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Amém? Obrigado, Espírito Santo. Nós vamos ministrar a tua palavra. Ela é perfeita, profunda, tem o poder de transformar nossas vidas, e nós nos dedicamos, Pai, nos esforçamos para te ouvir, construir algo que combinasse com aquilo, Pai, concordasse com aquilo que o Senhor quer fazer hoje. E tudo que nós clamamos, Pai, é que nosso coração, nossa alma, nosso entendimento esteja propício a receber essa santa palavra, não só para crescermos intelectualmente, para tornarmos mais sabidos dela, mas para que ela produza mudança, seja uma prática constante na nossa vida. Eu oro em nome de Jesus, que todo mal, todo enviado das trevas para roubar essa semente, para, Pai, causar frieza, indiferença, incredulidade, questionamentos absurdos da sua palavra, nós, Pai, desligamos e mandamos embora todos esses espíritos malignos.
e declaramos que somente, Pai, o Teu Espírito Santo tem acesso a cada coração e cada mente aqui. Que hoje seja um dia, Pai, marcante na nossa vida. Saiamos daqui, Pai, com a marca do Senhor e do desejo do seu coração. É promessa do Senhor. Tua palavra não volta vazia. Mas o meu clamor, Pai, em nome de Jesus, eu ouso te pedir que nenhum saia daqui, Pai, como entrou, mas sejam tocados, sejam transformados pelo poder da ministração da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Pode aplaudir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Amados, eu vejo nessa porção aqui que nós acabamos de ler, não somente a vida que nós devemos viver, mas eu vejo em tudo isso a vida que Cristo viveu. Nós não estamos diante aqui, lendo esse texto, diante de uma teoria de vida, mas sim de um estilo de vida que foi vivida e ela foi exemplificado na pessoa do Senhor Jesus enquanto Ele viveu nessa terra. E nós não temos como negar o exemplo do Senhor Jesus. Esse exemplo de Jesus, ele é para ser vivido, ele não é uma experiência só para a gente ficar contando para as pessoas, não, é para ser seguido como o nosso maior objetivo de vida. O nosso maior propósito da vida nossa tem que ser igual a Jesus. Nada pode se comparar a isso na nossa vida. O meu desejo, o meu anseio maior, minha luta maior, meu desafio maior é ser parecido com Jesus. E sim, isso não é muito fácil não. Aliás, é muito difícil a gente se parecer com Jesus. Mas para que Jesus desse o exemplo de quem era o Pai, para que Ele fosse o Pai encarnado aqui na terra, a pergunta é, foi fácil? Por que nós queremos ser a representação de Jesus vivendo uma vida carnal, uma vida sem princípios? E eu creio, querido, que é aí que encontra o nosso maior desafio, que é abandonar muitas vezes os nossos anos de tradição, às vezes familiar, dos nossos relacionamentos, às vezes o entendimento distorcido aí da vida, da verdadeira prosperidade. Começamos a caminhar buscando mais isso do que outra coisa, usamos Deus por causa das bênçãos e não por aquilo que Ele é, e tudo mais, querido, que o engano, que toma carona no pecado, trouxe para a humanidade. A humanidade, ela está enxertada, ela está grávida de pecados, de erros, de enganos, e nós viemos nessa condição. E agora o Espírito Santo está trabalhando a nossa vida, está nos ministrando com a palavra de Deus, com a unção do Espírito Santo, com o entendimento que não vale só eu pregar, é preciso mais do que isso. Falar aqui talvez seja a parte mais fácil, é assimilar depois e deixar o Espírito Santo trabalhar. O que foi falado é que é o mais difícil, ou é que é o desafio maior. E uma vez, querido, que se estabelece essa cultura de mentira, essa cultura de pecado, essa cultura de levar vantagem, a cultura do roubo, a cultura do orgulho, reverter isso se torna muito mais difícil, porém não é impossível. Jesus foi muito claro em Marcos 9:23, Jesus diz, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Querido, como Paulo disse, eu não julgo que tenha alcançado, mas você nem queria me conhecer antes de conhecer Jesus. Eu nem sei nem o que eu seria. Com tanta inteligência para o mal, com tanta oportunidade para o mal, somente Jesus poderia me alcançar e transformar a minha vida, e ainda está transformando a minha vida. Sim, querido, nós temos sim que nos esforçar para implantar essa cultura do reino, primeiro nas nossas vidas, e depois ensinando os outros através do discipulado, ensinando outras pessoas através do nosso exemplo de vida, que grita, que fala mais alto do que qualquer palavra. É a forma que eu me relaciono, é a forma que eu vivo, não é o que eu falo tem pouco valor. Jesus não falou tanto, mas Ele viveu muito o que o Pai o enviou para viver.
E nós precisamos ser esses exemplos. As pessoas precisam olhar para nós, assim como lá em Antioquia olharam os discípulos e chamaram eles de pequenos cristos. Foi lá que pela primeira vez eles perceberam que tinha um povo diferente, que era igual a Jesus, eram pequenos cristos. Isso não pode morrer, querido. Eu e você fomos chamados para isso, para sermos pequenos cristos. Então é necessário uma mudança de mente para isso se tornar uma realidade em nós. É o que diz Romanos, no capítulo 12. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imite o comportamento e os costumes desse mundo. Não deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Querido, se não for por gratidão, por tudo que Deus fez por nós não vamos conseguir. Não vamos conseguir se não for por gratidão. Se a gente não tiver na memória, Ele merece uma resposta. Ele precisa de uma resposta. O que Ele fez foi muito grande para eu não dar resposta a Ele do que Ele fez. E é por isso, querido, que Paulo diz que Ele é um sacrifício vivo, santo e agradável. Tem muita gente achando que esse sacrifício virá depois, no lugar onde vai arder num fogo. Não, depois, querido, o sacrifício aqui é vivo, é enquanto nós estamos aqui, é enquanto nós estamos vivendo essa vida, é esse o nosso sacrifício, é mudar essa cultura que está impregnada na nossa alma, na nossa vida, para se parecer com Jesus, é sofrer. Esse texto ele traz a ideia da transformação daquele casulo na borboleta, que é uma metamorfose. Você acha que é fácil? Aquele processo, às vezes uma borboleta tão grande sai de um casulo tão pequeno. Você já imaginou esse processo todo, né, para a lagarta se transformar naquilo e aquilo se transformar numa borboleta? São processos na vida e Deus está fazendo isso, está nos transformando, metamorfoseando a nossa vida, está cooperando. Mas Deus diz aqui, transforme-se, não é Ele que vai fazer em mim, Ele vai cooperar com aquilo que eu quero. Sem o Espírito Santo, Jesus disse, em mim nada podeis fazer, mas com Ele diz, podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece. Nós podemos passar por esses processos, nós podemos mudar a nossa cultura de pecado, engano, levar vantagem, de ódio, de raiva, de ira, de os mais diversos de pecado, numa cultura santa, agradável, perfeita a Deus. E nós vamos conseguir isso, quando nós olharmos para a cruz e dizer, eu não posso fazer de conta que não aconteceu nada, para que a minha vida fosse salva, para que eu fosse morar no céu. Querido, não é só eu abrir a boca e dizer, Jesus, eu aceito o Senhor como meu Salvador. Não é só isso. Não foi só isso que aconteceu. Antes de Jesus, essa era uma frase só. Foi preciso pagar um preço para que essa frase, para que aquilo fosse, sabe, a prova, aquilo fosse o que daria ali, como se fala do dinheiro, para valorizar o dinheiro, o que valoriza o dinheiro, gente, é a palavra que eu quero achar. Lastro. Aquilo foi o lastro que Jesus deixou, a cruz foi o lastro que Jesus deixou. Aquilo é a validade da salvação. Então somente declarar, não, eu preciso assumir que aquele foi o preço que custou o meu pecado. Caro demais, eu custei caro demais. E essa, querido, é a verdadeira forma de agradar. É do tipo que Deus considera, não eu, agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Mas muitos crentes, querido, eles substituem o seu estilo de vida, que deveriam viver por aqui, somente ouvindo canções, às vezes ouvindo pregações, outras expressões de adoração. Muitos crentes têm se acomodado nesse estilo de vida, como se Jesus nos chamou para cantar, para ouvir pregações. Jesus, para fazer visitas, tem um monte de coisas, são expressões de adoração,
mas a expressão de adoração, o ato em si nada é, se o coração não estiver em Deus, não estiver parecido com o coração de Jesus. Às vezes as pessoas, queridos, elas até choram ouvindo canções e pregações, mas não são capazes de chorar por causa do seu pecado. Não são capazes de chorar, sabe, por aquilo, às vezes por ter cometido coisas terríveis. Não é capaz. E eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, eu estou dizendo que isso só não basta, isso não é expressão de semelhança de Cristo. A vida de Cristo, ela não é uma regra para ser ali aprendida, intelectualizada, ela não é, mas ela é para ser vivida. A vida de Cristo é para ser vivida. Ele diz assim, não imite o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Eu preciso deixar Deus mudar a minha forma de pensar. E começando a examinar esse texto, eu vejo que essas devem ser as nossas maiores buscas. Primeiro, manter os nossos olhos fixos no alto. Repete comigo. Manter os meus olhos fixos no alto. Olha o que o Paulo diz: mantenha os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Agora, querido, como que eu vou manter os meus olhos nas coisas do alto, se tudo que me assegura uma vida tranquila está por aqui? Como eu vou conseguir manter os meus olhos no alto, se tudo que eu desejo, tudo que eu quero, tudo que me alegra, eu só vejo por aqui? Eu só vejo nesse patamar, nesse ambiente terreno. Nós fomos, sim, queridos, ensinados, nós fomos doutrinados com essa mentalidade. Nós queremos coisas dos céus com os pés aqui na terra. Nós queremos coisas dos céus, mas olhando para a terra, só para a terra. Há algo, querido, na terra que possa nos atrair mais do que aquele que nos colocou do seu lado ali no céu? Será que nós conseguimos ver isso, algo aqui na terra, que seja mais interessante do que aquele que já nos colocou do seu lado nas regiões celestiais? Porque se existe, querido, a Bíblia dá um nome para isso: idolatria. Tudo aquilo que atrai os meus olhos aqui e que rouba, me tira do lugar celestial, da semelhança celestial, me tira desse ser espiritual que sou e me prende ao homem natural, isso chama-se idolatria. O Efésios 2,6 diz: pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Isso é verdade. Ricardo, você está nessa cadeira, mas essa cadeira é o lado de Jesus nas regiões celestiais. Você está sentado com Ele. Essa é a realidade. Mas nós vivemos mais. Às vezes nós chegamos, sentamos na cadeira e a gente, essa cadeira está dura. Essa cadeira está dura para você, está dura para Jesus também, porque você está no lugar celestial com Ele. Essa pessoa do meu lado, isso poderia ser outra pessoa. Você percebe, querido, que nós estamos tão presos. Nós estamos presos a pessoas, a lugares, nós estamos presos a condições, situações, nós estamos presos à sociedade, nós estamos presos a tantas coisas que tira a nossa mente do lugar onde nós estamos. Nós estamos nesse lugar, assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. E quando Ele está conosco, querido, qual é a minha expressão de gratidão, de amor? Qual é a minha expressão de interesse por Ele? Porque nós vamos, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não importa quem está do meu lado, quem está no carro comigo. Não importa onde eu vou, o que eu quero. Será, querido, que o céu perdeu aquele encanto que às vezes tinha no início da nossa caminhada com o Espírito Santo? Porque não é difícil, até mesmo um homem segundo o coração de Deus, a única pessoa que Deus fala isso,
Ele sentiu isso. Davi, ao reconhecer o seu estado, ele fez esse clamor a Deus no Salmo 51:7. Purifica minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei branco como a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes agora. Permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulse da tua presença e não retires de mim teu Espírito Santo. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Um homem, querido, nesse momento cheio de pecado, ele se derramando em lágrimas, com o coração arrependido diante do Senhor. Então a declaração dele aqui é: eu fui alvejado, eu fui atingido, Deus, por esse mundo, mas os meus olhos nunca se desviaram do Senhor. Eu sei aonde está o meu socorro. Sabe qual é o nosso problema, querido? Que nós deixamos que o pecado nos afaste mais ainda do que ele já afastou. Eu pequei, agora acabou, vou chutar o balde de vez. Não foi o que Davi fez. Ele pecou, mas ele continuou olhando para o alto. Você acha que Deus tem problema com as nossas quedas? Se tivesse, Jesus não teria vindo. Sabe, quando caímos, nós caímos. Deus olha com misericórdia. Ele olha e diz assim: o meu filho caiu. Ele não olha e diz: é um pecador, eu vou acabar com ele agora. Não, meu filho caiu, eu vou levantá-lo. Você cai de novo. Meu filho caiu, eu vou levantá-lo. O que ele espera? É que eu fique a vida inteira caindo? Ainda que você caia a vida toda, ele vai te amar. E se você chegar no fim da sua vida, sentado, caído, talvez ele não alcance você. Mas não foi porque ele não te ajudou e não te socorreu, mas é porque você tirou os olhos. E aí aquilo que era só um pecado virou uma iniquidade, uma prática constante na nossa vida. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Querido, esse foi sempre o objetivo de Cristo, era estar com o Pai. Ele não tirava o olho. E os que têm a vida de Cristo devem fazer a mesma coisa. Então o meu conselho para todos nós: não tiremos os nossos olhos de Jesus em nenhum momento. Ele é aquele que mais sofreu e venceu. Venceu na cruz, venceu no túmulo, venceu nos açoites, nas prisões, nas humilhações, nos abusos, nos xingamentos. Ele venceu. E se eu venci, você também vai vencer. Tenha de bom ânimo, não permaneça caído, olhe para o alto. Aleluia, querido. 2, nós precisamos morrer para essa vida, pois vocês morreram para essa vida e agora sua verdadeira vida está escondida em Cristo, em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Nós não podemos participar da glória que há de ser revelada na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, querido, se a nossa natureza for pecaminosa. Pecado e glória não combina. Pecado e glória não combinam. Participaremos da glória se vivemos em santidade. Ouça o que o Paulo continua dizendo: portanto, faça morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fique longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é a idolatria. E por causa desses pecados é por causa dele que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte desse mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Querido, morrer para si não é uma opção para o cristão, é uma escolha de vida que leva-o para a vida eterna. Vai levar. Você sabia que nenhum vivo vai entrar no céu? Nenhum vivo, se não morrer não tem lugar. Todo aquele que luta para a sua vida perde todo aquele
que perde a sua vida lutando pela vida eterna vai ganhar. E chamando-se a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz, siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa e do evangelho, salvá-la-á. Querido, nós não estamos lutando, e o que sofremos, as vitórias, as glórias, né, e as adversidades, elas só têm um objetivo: nos levar à eternidade. Deus jamais nos daria algo que atrapalhasse a nossa comunhão com Ele, que atrapalhasse a nossa identificação com Ele, nunca. Toda luta que vier sobre a sua vida, eu já disse, só tem um objetivo: te assemelhar com Cristo, criar em você semelhança. Às vezes nós precisamos dar umas trombadas para, acontecer alguma transformação radical na nossa forma de viver. Não é assim que muitos vêm para Cristo, ou alguns cristãos se acordam depois de uma tragédia, que ainda culpamos Cristo por buscar em lugar que não devíamos, o que não deveríamos buscar, querido. E aí coisas dão errada. Mesmo culpando Deus, Deus ainda aproveita, né? Ou Deus, sabendo, sendo um Deus onisciente, Ele aproveita daquela situação para nos tirar de um lamaçal. 3, trocar as vestes, revistam-se da natureza, da nova natureza, e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Não basta morrer, querido, para esse mundo. Nós temos que viver a nova natureza que o Pai em Cristo nos deu. Não basta morrer, nós precisamos ter uma nova vestimenta. Romanos 6,4: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida, uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Cristo morreu, eu morro com Ele. Cristo ressuscitou, eu ressuscito com Ele. E agora eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais dominado, porque eu não sou mais um humano comum. Eu tenho o DNA de Deus na minha vida, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, que me ajuda, me ensina, me faz lembrar o que Cristo fez, o que Cristo é, quem eu sou. Agora eu não sou uma parte da criação, eu sou agora filho de Deus. Filho tem DNA do Pai, filho de Deus. E agora eu não sou dominado quando me oferecem o mal, quando o mal se aponta, o mal se destaca. Eu não sou dominado por aquilo. Eu sou dominado pelo Espírito, não minha carne que governa. É o Espírito Santo que governa minhas ações, minhas reações. Amém, queridos? Amém? Você está com sono? Versículo 12: visto que Deus os escolheu para ser seu povo, santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Essas são as marcas de Jesus em nós, querido. Essas são as nossas roupas mais importantes, as vestes espirituais. Isso aqui, querido, fala de toda a vida de Jesus: compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Porém, querido, a nossa tendência é nos ornamentar muito mais das nossas roupas naturais. E aí é um monte de coisa: moda, estilo, tendência, cores. E às vezes ocupam mais o nosso tempo e o nosso foco do que as vestimentas que realmente importam. Qual é a moda agora? E nós gastamos 3 dias correndo. A gente vai em Curitiba por causa de um vestido, Curitiba por causa de uma bota, por causa de um tênis. Nós vamos em São Paulo comprar um negócio que não tem aqui. E alguns vão para os Estados Unidos. Mas ler a Bíblia aqui é muito difícil, eu não tenho tempo. O que realmente ornamenta parece tão distante, mas o exterior, que embeleza o exterior, parece que está impregnado em nós.
Se os nossos ornamentos, que eles não forem para o Espírito Santo, eles só atenderão à expectativa do mundo, e aquilo que o mundo aprova, o Espírito Santo não aprova. Nós estamos desse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós, querido, estaremos muito mais lindos para Deus se as nossas roupas naturais, às vezes tão caras, estiverem escondidas sob as vestes espirituais. Porque é isso que Deus é: compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Nossa beleza interior, ela deve transcender a beleza exterior, porque é isso que Deus vê. 1 Samuel 16:7. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Você tem ornamentado, eu tenho ornamentado o coração ou o meu exterior? Porque até o Samuel, profeta Samuel, o maior profeta do Velho Testamento, ele chega para escolher o rei que Deus já havia escolhido, que era um menino cuidando das ovelhas lá no curral. E ele chega e vê o irmão dele, aquele grandão, bonito, é esse. Deus disse: não, você está olhando como ele é grande, bonito, e a Bíblia fala isso, mas não é esse. Eu quero o pequenininho lá do curral, o ruivinho pintado. É ele, que não é um soldado, porque ele tem a beleza que esse não tem. Quais têm sido, queridos, os nossos ornamentos? Quais têm sido a nossa maior busca? Você tem investido dinheiro em quê? Mais em quê? Eu tenho investido dinheiro mais em quê? Para ornamentar quê? O reino de Deus, as coisas de Deus. Aliás, Ageu no capítulo 2, Deus pega o firme o povo de Israel. Ele chega um tempo, ele diz: sabe por que vocês estão vivendo essa miséria? Vocês plantam, não colhem, vocês já juntam e está com um saquitel furado. Vocês têm sede, não tem água. Vocês bebem água, mas não mata a sede. Vocês comem, mas não mata a fome. Sabem por que Deus diz? Porque vocês estão cuidando das suas casas apaineladas, enquanto a minha casa está em ruína. Sabe, querido, nós precisamos, eu não fazia nem de longe, nem pensar nem de longe que é para esse lado que a palavra ia, querida. Então, deixa o Espírito Santo ministrar. Já fugi aqui. Mas vamos continuar, porque eu creio. Feche teus olhos um pouquinho, querido. Fale um pouquinho com o Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença, doce, santa, preciosa. Obrigado, obrigado. Obrigado, Jesus. Aleluia. 4, perdoar. Paulo diz no versículo 13: sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Querido, quanto aprendizado nós temos nessa matéria? Com certeza esse é o assunto que nós mais ensinamos nas igrejas. Por que será? É justamente pela dificuldade que nós temos de colocá-lo em prática. Como ter a vida de Cristo sem perdoar aqueles que nos ofendem? Como se parecer com Jesus sem perdoar os nossos ofensores? É impossível. Quem não perdoa, querido, nem tem salvação. Quem não perdoa nem será salvo. Se existe uma mágoa dentro de nós, um ressentimento dentro de nós, seja lá por que for, porque ninguém aqui sofreu coisa pior do que Jesus sofreu. E eu quero dizer com você, com temor no meu coração, e digo para mim também, que se em nós tiver alguma coisa, alguma falta de perdão, nós iremos para o inferno. Porque no céu só vai entrar filhos semelhantes a Jesus. Marcos 11:26, entretanto, se não perdoardes vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Será que Deus tem um lugar lá no céu
para gente que não tem pecado perdoado, que os pecados não são perdoados. Olha, essa turma aqui é dos pecados rancorosos. Eu fiz um céu diferente aqui. Esse é o céu dos santos, aquele é o céu dos adúlteros, o céu dos idólatras. Não tem. Sede santo, porque eu sou santo. O céu é a habitação dos santos. Perdoar, querido, é uma atitude que pode tirar um peso das nossas costas. Quando nós perdoamos, nós estamos superando o passado e dando uma nova perspectiva ao próximo e a nós mesmos. Quando nós perdoamos, nós liberamos as pessoas, mas nós liberamos as nossas vidas. Não perdoar é tomar veneno esperando que o ofensor morra. Isso é que é não perdoar. Quem não perdoa está tomando veneno forte, mortífero, achando que é o outro que vai morrer. Talvez morra, mas não vamos ficar vivos também. Nós somos frutos do perdão. Se nós recebemos o perdão que nos libertou para viver essa vida em Cristo, então quando nós perdoamos, querido, nós estamos agindo como Jesus. Quem somos nós? Quem somos nós? Se Cristo nos perdoa, quem somos nós para não perdoar? Quem perdoa, querido, não tem o peso da condenação sobre si. E se já experimentamos o perdão, nós vamos usar desse mesmo poder para perdoar as outras pessoas. Eu não consigo, e não mesmo. Não pense que é fácil, não. É por isso que você vai usar o mesmo poder que você foi perdoado. E o Espírito Santo está com muita vontade de fazer isso. Isso é primário para quem quer viver uma vida em Cristo. Primário. Primário é o início. Quando a gente recebe Jesus, ele está dizendo: eu perdoo todos os seus pecados, nem me lembro mais dele. E você? Está disposto a esquecer os seus? E não acusar mais e não cobrar mais? E aí nós temos comunhão com ele e o Espírito habita em nós. Perdoar os outros não é uma opção para o cristão, é um mandamento. É um mandamento. Em Mateus 6,12, Jesus nos ensina a orar: perdoa as nossas dívidas, como? Assim como perdoamos os nossos devedores. Jesus me perdoa da mesma forma que eu perdoo. Então, se é da mesma forma, se eu não perdoo, também não posso ter perdão. Vamos passar para frente. Seja um pacificador. Permita que a paz de Cristo governe seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Em meio aos conflitos que nós vivemos todos os dias, como tem sido o nosso comportamento? Bateu, levou, falo de volta, xingou, leva de novo, não levo desafio para casa, desaforo para casa. Querido, não faz muito tempo que eu aprendi essa lição. Dentro de casa ainda ela é mais evidente ainda. Mas não levar desaforo não é fácil, não. Ou levar desaforo, para casa. Porque a gente sempre tem uma justiça pronta, mas ela é nossa. Ela vale quando nós somos os ofendidos. Quando nós somos ofensores, ele tem outra justiça. Jesus ele não muda. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e o será para sempre. O que é injusto lá em Gênesis é injusto em Apocalipse. E o que é justo lá também é justo em Apocalipse. Ele não muda porque as circunstâncias mudaram. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem paz ninguém verá o Senhor, sem a paz e santificação. Salmo 34:14: aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Efésios 4:3: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Até a unidade do Espírito é necessário um vínculo com a paz. Então, ser um pacificador, querido, não é uma opção para os crentes, mas é uma escolha para que a gente seja chamado filho de Deus. Está lá em Mateus 5:9: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como é que nós usamos isso? Você está falando isso para mim, amor? Você está... Saiba que eu sou um filho de Deus. Cala a boca. Combina?
Ainda usamos o negócio no reverso. Você sabe que você está mexendo? Um filho de Deus. Não toca no ungido do Senhor. Nós usamos a palavra para produzir guerra, para tirar paz. Você só pode fazer isso com o capeta, né? Porque ele já não é um desapaziguado, né? Quinto, gratidão. Sejam agradecidos. Gratidão, pastor Josué Gonçalves, ele diz, é a memória do coração. Não dá para a gente lembrar do que Jesus fez sem lembrar dele. E quem esquece dele perde a dimensão dos benefícios que alcançou por causa dele. Quando nós nos distanciamos da face de Cristo, então outras faces começam a ser referências na nossa vida. Queridos, eu conheço muitos, mas muitos namorinhos que começou assim. O encanto foi tanto que perderam a face de Cristo por causa de face de pessoas, e no fim só deu pepino. Tudo na nossa vida deviam começar pela semelhança de Cristo. Aí os motivos, quando você conhece, os motivos terrenos pelos quais nós somos gratos, vai perdendo o valor, vai se ofuscando, ali o sacrifício que Jesus fez na cruz. Se torna nada. A gente começa a não valorizar aquilo mais, porque nós encontramos uma beleza ou algo mais interessante, algo melhor para ser grato. E aí nós oramos, obrigado Jesus por esse loiro de olho azul, ou por essa vida, obrigado Jesus por essa moça de corpo lindo, de cabelos longos, e a gente vai citando a referência do que agora é o nosso objetivo, esquecemos a face do Criador. E aí a criação, o objetivo se torna maior do que quem fez. É a mesma coisa, tem muita gente querendo benção e mais benção. Mas o abençoador não é tão interessante. Eu quero o abençoador. Se a bênção vier, glória a Deus. A gratidão, ela tem o poder de nos fazer ir além do possível para oferecer recompensas a quem nos ajudou. E ninguém fez maior obra por nós do que Jesus fez. E isso, querido, jamais poderia ser esquecido. Vamos descer a régua um pouquinho. Mas aqui, no nosso meio, nós temos sido gratos? Eu penso que a minha e na sua vida, querido, por ninguém mais, além de Cristo, nós deveríamos ser gratos do que aqueles que nos apresentaram Jesus. Esses, querido, nunca vão ser esquecidos na minha vida. A minha eterna gratidão por todas aquelas vidas que me apresentaram Jesus. Se não fosse eles, talvez eu estaria perdido ainda. E nem teria a chance de estar buscando a face dele como nós estamos. Sou grato a Ana, sou grato ao Marcos, sou grato a Dona Maria, eu sou José, eu sou grato a Marlene Capeta, até tinha uma capeta na minha conversão. Capeta me abençoa. Essa é a capeta de Jesus, era uma capeta de Jesus, a Marlene, muito. Se você estiver ouvindo, Marlene, beijo. Ela esteve aqui não faz tanto tempo. 1 Tessalonicenses 5,16, na parte B, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A gratidão, querido, é que nos faz cantar, a gratidão nos faz louvar, a gratidão é que nos faz cantar hinos. Sabe quando eu vejo aqui, dá vontade de cantar um monte, eu ficar só te cantando, só quero de gratidão, eu não pedi nada, não queria nada. Deus, estou feliz, só quero cantar, estou feliz, só quero cantar. O versículo 16 diz, canta a Deus, salmo, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Eu não preciso estar nada projetado aqui, às vezes está cantando aqui, então minha alma eu estou cantando, Jesus é bom, Ele é o meu amigão. Não preciso de uma letra. Por isso que eu gosto sempre de dizer, Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Então Cristo sempre manifestou a sua gratidão pelo Pai. E se nós o temos em nossas vidas, se nós temos a vida dele em nós precisamos fazer o mesmo, porque essa
é a vontade de Deus que nós lemos. Gratidão é a vontade de Deus. O último, não menos importante, pelo contrário, mais importante, amar. Ame. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Querido, amor é um negócio muito louco, né? Amor é um negócio muito louco. E a nossa maior confusão do amor é achar que o amor é uma emoção. O amor produz uma emoção. E uma emoção pode até produzir um amor, mas ele não é uma emoção. O amor não é um sentimento. Amar é uma atitude, é um verbo, é uma ação. Então eu posso amar gente que eu nunca vi, gente que eu nunca conheci. Sabe, querido, assim, eu consigo pensar um exemplo bem prático. Se eu encontrar a pessoa mais ruim do universo, se eu encontrar essa pessoa lá na Tailândia, onde eu estava, e eu nunca vi essa pessoa, não sei nada a respeito dela, essa pessoa me dá um abraço, ela fala um monte de coisa bonita para mim, o que eu vou achar? Eu vou amar essa pessoa, não vou? Por causa de uma ação. Por causa de uma ação. Então nós não precisamos, querido, nós não precisamos de muita coisa para amar, nós precisamos só de uma decisão. Eu não preciso que se faça nada, aliás, eu não preciso que se sente nada, eu preciso de atitude. De atitude. É por isso que se confunde muito o amor e a gente fica buscando só chamegos e passada de mão e não correção, porque se confunde. Se eu te corrijo, Kelly, eu não te amo. Mas aonde está escrito isso? Em lugar nenhum na Bíblia. O contrário eu te mostro. Deus nos corrige, nos disciplina, nos exorta, porque nos ama. Deus diz: a varinha é bom. Por quê? É uma atitude de amor. Correção é amor. Se eu tiver pecar e nada fazer, isso não é amor. Aliás, que Jeremias, acho que diz que se isso acontecer, o sangue dessa pessoa será cobrado de mim, com uma atitude de desamor. Mas se eu corrigir e ela continuar no erro, não será mais uma culpa minha. Amor, querido, quem ama corrige, quem ama disciplina. Quem ama vai falar do seu tatuzão no seu nariz. Mas, ó, querido, tá aí o tatuzão no nariz aí, né? Mas parece que tem, você falar o tatu no nariz, nossa, que indecência, vai falar que tatu no meu nariz. Deixa o infeliz com o tatu então, né? Quem ama, corrige, disciplina. Fuja de quem só fica passando a mão nas tuas costas, dizendo que você é a pessoa que não faz nada errado. Você faz, eu faço um monte de coisa errada. Eu preciso de alguém que me ame, me exortando, me ensinando, disciplinando. Alguma mãe aqui coloca o filho lá de castigo ou dá uma disciplina porque odeia? Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais ele. Se nós pedimos pão, ele não dará uma pedra. Se nós pedimos peixe, ele não vai dar uma serpente. Nós sabemos, nós somos maus e sabemos o que é isso. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. 1 Coríntios 13, 1. Se eu falasse, não é a música daquele cara lá não, tá, gente? Quem não conhece aqui não é música, isso aqui está na Bíblia. Ele que cantou a música da Bíblia, lá o Renato Russo, né? Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o sino que ressoa, ou um símbolo que retine. Se eu não tivesse se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanha, mas não tivesse amor, nada eu seria. Se desse tudo que tem aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada adiantaria. O amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, língua e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre.
Agora nosso conhecimento é parcial, incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do corpo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava e pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, mas como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. A maior delas é o amor. Primeira carta de João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeira carta de João 4,20 diz: se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Jesus, querido, ele resumiu a vida cristã com esses 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o outro, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Nós não podemos, querido, deixar nos enganar. Só existe uma forma de viver isso: é ter a vida de Cristo. A vida de Cristo em nós. E não dá para ter Cristo na nossa vida, sem entregar a nossa vida a Jesus. Não dá para ter a vida dele se ele não tiver a nossa vida. Eu gosto do Luciano, sempre diz, né? Nós só vamos ter tudo de Cristo quando ele tiver tudo de nós. Amém? Então, o meu apelo, querido, hoje para você vai ser esse: de tudo que você ouviu aqui, manter os olhos para o alto, morrer para essa vida, revestir-se com novas vestes, perdoar, ser pacificador e amar. Há alguma decisão a respeito dessas coisas? Há alguma decisão que você precisa tomar hoje? E o meu conselho é, querido, aproveitando o tapete novo, né? Que já foi estreado pelo, nada mais que, e corretamente, pelo Ministério de Intercessão. E o tapete que era o objeto da minha fé, bem, agora é o ar-condicionado. Eu quero que você, aquilo que você tiver que decidir hoje, que você não deixe para amanhã. Eu quero te convidar. Tem algo a respeito do que você ouviu aqui, que você precisa tomar uma decisão hoje? Eu já fiz o apelo, querido. Se você tem algo para decidir em alguma dessas questões, vem aqui à frente, apresente ao Senhor. Não é para mim, você vai dizer: Deus, eu preciso de cura nessa área, eu preciso de tomar uma decisão, e eu quero hoje deixar nesse altar minhas lágrimas, meu pedido, meu arrependimento, meu desejo de mudança. Eu quero deixar aqui hoje, e eu quero sair daqui pronto para uma nova etapa na minha vida, para refletir realmente a sua vida em mim, para que os outros possam ver a sua vida em mim. Se você decide isso, pode vir aqui à frente. Se você sentir bem, se ajoelhar.